Oi, pessoal, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou abordar sobre a perspectiva cavaleira, tá? Vamos entender essa forma diferente de representar os elementos em 3 dimensões. Então, primeira coisa, né? Vamos lembrar o que é a perspectiva? A perspectiva é um recurso gráfico que permite a representação, né, de imagens, né, uma representação pictórica, né, de objetos e da realidade observável aos olhos humanos. Ela engloba a percepção e representação de 3 características de um objeto, que são a altura, a largura e a profundidade. Então, a gente fala que a gente, né, vê as 3 dimensões desse objeto. Tem diferentes tipos de perspectiva e cada uma delas vai atender à finalidade que você quer passar no seu projeto, né, ou no desenho que você está representando. A gente já fez, né, a perspectiva isométrica como uma última atividade e vamos entender melhor agora como que funciona a perspectiva cavaleira. Então, pela definição da norma, né, a NBR ISO 10.290, ela aborda, né, que a perspectiva cavaleira é uma projeção axonométrica oblíqua, na qual o plano de projeção é paralelo a um dos planos de coordenadas. As dimensões dos contornos principais do objeto, situados na face paralela ao plano de projeção, são representados na mesma escala. Por convenção, a projeção segundo ou terceiro eixo estará também na mesma escala, projeção axonométrica. Nossa, que nó, né, gente? Que confusão que é a norma está falando. Vamos entender melhor o que é isso. A norma está querendo dizer que eu vou estar enxergando, né, essas 3 dimensões, a altura, a largura e a profundidade de um objeto. Deixa eu ver se tenho como colocar um ponteirinho aqui, ó, caneta, tá? Não, ponteiro laser, acho que é melhor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a largura, a altura e a profundidade do meu objeto, né? E ele está mostrando que essas dimensões estão em verdadeira grandeza. O que significa? Da mesma forma que a gente fez lá na perspectiva isométrica, né? Que a gente media e colocava a dimensão correta, né? Então, se eu falar que esse cubo, vamos supor, ele tem 2 de altura, 2 de largura, né? Então, 2 de altura, 2 de largura, é isso que eu vou representar. Uma das faces, ela está paralela, né, aos eixos, então a gente vê a dimensão correta. Só que o que muda na perspectiva cavaleira é que a gente vai ter um ângulo de inclinação que não vai ser mais aquele ângulo de 30 graus bonitinho. A gente até pode usar o ângulo de 30 graus, mas quando eu estou fazendo uma perspectiva cavaleira, essa profundidade aqui, ó, ela vai mudar, né? Por quê? Porque se a gente fosse representar todos com a mesma medida, ficaria uma visão muito distorcida, né, do meu objeto. E aí não é uma imagem próxima, né, parecida com o que o nosso olhar capta, né? Fica uma imagem muito irreal para o que é a imagem que a gente forma na nossa cabeça, tá? Então, por exemplo, se eu usar aqui um ângulo de 15 graus e colocasse a dimensão correta dessa profundidade, ele vai ficando, né, mais longo, né? Aqui, ó, 75 graus ficaria algo muito distante, né? Perceba que aqui parece que a profundidade é pequenininha, né? Não é pequena, é a mesma profundidade, por exemplo, dessas outras inclinações. Só que eu estou usando aí uma escala, né? Uma proporção aí de correção para que fique mais parecido com o olho humano. Então, acho que falando de uma maneira um pouco mais fácil para a gente entender, na perspectiva cavaleira, as 3 faces do objeto também são montadas sobre 3 eixos, né? Então, a gente normalmente chama aí x, y, z, né? A altura, a largura e a profundidade, tá? Uma das faces é representada de frente em verdadeira grandeza, né? Então, a gente tem aqui, ó, a face da frente, essa cinza, né? Ela está em verdadeira grandeza e ela está totalmente paralela. Então, observem que aqui é o ângulo reto, né? E depois, na profundidade, que eu vou adotar um ângulo e vou fazer aí, ó, uma profundidade vezes um fator de correção. Então, o objeto em uma das faces é paralelo ao plano de projeção e as outras 2 faces projetam obliquamente, ou seja, elas são inclinadas sob um determinado ângulo, ó, faltou acento do ângulo aqui, e sofrem com isso uma deformação em perspectiva.
tá? Então, uma face, ela tá aí, ó, paralela, né, ângulo reto. As outras duas faces, né, a parte de cima e uma lateral, ela tá com um ângulo, né, com relação ao meu eixo aqui, ó, meu eixo zero, e a gente vai fazer um fator de correção. O que a gente precisa prestar atenção? Além de saber, né, qual é esse fator, né, de proporção que eu vou aplicar com relação à minha profundidade, eu tenho que saber qual é o diedro que eu estou trabalhando, tá? Então, o diedro é uma forma de representação, né, que a gente imagina aqui, ó, são linhas imaginárias, e aí eu posiciono, né, o meu objeto de diferentes formas, né, de visualização. Então, quando eu estou no primeiro diedro, eu vejo a parte frontal paralela, né? As dimensões aqui cinzinha e verdadeira grandeza. E aí eu vejo a parte de cima e a lateral direita. Se eu posicionar o meu objeto no segundo diedro, eu vejo então a parte cinzinha aí, ó, paralela, né? A vista de frente. E aí eu vejo a parte superior e a lateral esquerda. No terceiro diedro, eu vejo a parte frontal, né, em cinza, vejo a lateral esquerda e a parte inferior do meu objeto. Já no quarto diedro, vejo a parte frontal paralela, vejo a lateral direita e a parte inferior do meu objeto, tá? Então, eu preciso saber em qual diedro eu estou fazendo a representação da minha cavaleira para saber para que lado que vai essa inclinação, né? Vejam que muda, né, a forma do desenho no final, tá? Claro que a gente está representando aqui nesse slide, né, com um cubo, então fica mais fácil, mas imagine que a gente pode ter figuras mais complexas, como a que a gente representou na perspectiva isométrica. Então, é super importante saber para que lado, né, eu estou jogando essa profundidade, porque muda o desenho. Até na isométrica, algumas pessoas, né, jogaram de maneira diferente, né, qual que era o lado da profundidade, qual que era o lado da frente da figura, mas a gente não tinha distorção em nenhum momento, então eu aceitei como ok, né, eu não tinha dado, enfim, não fixei, né, como uma exigência obrigatória que tivesse exatamente naquela posição, mas aqui a gente precisa prestar atenção, qual diedro eu estou me referindo, tá? Então, observe que ele faz esse sentido aqui, ó, anti-horário, né? Então, começando aqui, ó, no zero, vamos colocar uma caneta aqui, ó, caneta, tá? Então, aqui 0 graus, né? 90. Nossa, gente, desenhar com essa, né, com mouse é terrível. 180, 270. Cadê minha mesa digitalizadora? Um dia, quem sabe, eu vou investir nisso. Então, a gente faz, ó, né? Nesse sentido aqui, anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, tá? Opa, já mudou aqui. A construção da perspectiva, na construção da perspectiva cavaleira, o que vai estar variando, então, é a direção da projeção, pois a posição do cubo em relação ao plano de projeção vai ser sempre fixa, ou seja, essa face aqui vai estar sempre fixa, né? Ó, face em verdadeira grandeza, né? E aí, o que a gente fala, né, de profundidade, ela vai estar, né, com um ângulo aí, ó, a ser definido. O meu alfinho aqui saiu, né? Eu acho que no slide vai estar bonitinho, mas na hora da apresentação ele foi parar lá em cima. Opa! E a direção das arestas representam a profundidade do objeto, bem como um fator de redução K, tá? E esse K é em porcentagem, né, que a gente coloca. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, em verdadeira grandeza, vamos supor, eu tenho essa medida aqui, ó, 5 e 5, né, um cubo 5 por 5 por 5. A hora que eu desenhar esse 5, né, a 45 graus, ele fica com essa visão aqui, ó, mais distorcida, aí não parece um cubo. Para que ele fique com uma visão, né, mais próxima do cubo que a gente enxerga quando a gente vê, né, um dado, por exemplo, a gente aplica um fator de correção, né? Aí, nesse caso, ó, percebam que com fator de correção, dependendo do ângulo que eu aplico, né, ele parece mais próximo, né, do que o nosso olho capta como imagem, né, do que a nossa construção da mente faz como imagem. Então, tem, né, vamos dizer assim, não é obrigatório isso que eu vou colocar, né? Essa associação do ângulo com o fator de correção,
mas é comum se utilizar dessa maneira, tá? Então, quando eu tô tratando, né, de um ângulo aqui, ó, de 45 graus, eu vou usar um fator de correção de meio. Quando eu uso 30 graus, eu uso um fator de correção 2/3. Quando eu estou usando 60 graus, o fator de correção é 1/3, tá? Então, tem alguns autores que definem isso como esse coeficiente, né? Ele fosse fixo para cada uma das, né, do grau correspondente, mas também a gente pode encontrar aí, de repente, uma solicitação que diferente, né? Vou lá e falo, ó, quero a 45 graus, um fator de correção 2/3. Então, a gente tem que verificar o que está sendo solicitado no exercício, tá? Então, o que é? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Então, quando eu tenho sem a redução, né, a peça ela aparece alongada, como eu falei, né, se isso aqui fosse 5, por exemplo, né, 5 metros, né, escala 1 para 100, escala que seja, né, 5 aqui, ó, eu ia colocar aqui 5. Quando eu falo que o fator de correção é meio, eu vou fazer então, né, essa lateral, no meu caso aqui, ó, eu vou colocar aqui 5, né, 5 e 5. Largura, altura e profundidade 5. Aqui, se eu mantiver o 5, né, altura e largura, porque elas estão em verdadeira grandeza, ou seja, a medida do objeto é a medida dela mesma. A profundidade, né, se for a mesma, 5 vezes o fator de correção. Então, 5 vezes meio, né? Então, vai dar 2,5. Na hora de eu desenhar, então, eu tenho que colocar aqui, ó, 2,5 e não 5, tá? Então, presta bastante atenção. Aí, todas essas medidas aqui, ó, ela vai entrar a profundidade, né, o tamanho dela, vezes o fator de correção. Nesse exemplo, eu tô falando que são 5, né? 5 vezes meio, 2,5, tá? Aqui, se fosse, né, 2/3, 5 vezes 2/3. Pô, sacaneei. Devia ter colocado um outro número, né? Porque aí vai ficar 10/3, né? 3,333, não é isso? Posso estar errada no meu cálculo, mas vejam aí, acho que é o 3,33, tá? Então, se a professora não errou, não cabulou a aula de matemática, ou a memória não falhou, isso aqui vai dar 3,33. 5 e 5. E aí, aqui, 5 vezes 1/3 vai dar 5/3, que vai dar quanto? Ah, agora não vai ter jeito, hein? Eu vou ter que apelar para uma calculadora, porque eu não vou lembrar de memória quanto que vai dar isso. Deixa eu ver aqui na minha calculadora. 5 dividido por 3, 1,66. Tá? Então, olha a diferença. É aqui 2,5, aqui 3,33 e aqui 1,66. Então, essas medidas, elas estão sendo utilizadas, né, para representar a mesma profundidade de 5, mas com uma distorção, né, e uma distorção relacionada ao ângulo que eu estou usando com relação, né, ao meu eixo aqui, ao meu eixo zero, tá? Então, normalmente a gente trabalha esses ângulos, né, do nosso esquadro mesmo, 60, 30, 45, tá bem? Então, vamos seguir. Ó, só para lembrar, né, a perspectiva cônica, eu acho que vocês têm outras aulas de desenho que trabalham aquelas perspectivas, né, com ponto de fuga, é uma perspectiva cônica. A cavaleira que a gente está vendo agora, né, então a gente tem uma face paralela, né, ao plano de desenho, e aí a profundidade com distorção, e a isométrica que fizemos, né, no exercício anterior, todos os lados, né, todas as medidas, apesar de ter inclinação de 30 graus, né, a gente adotava todas as medidas exatamente do tamanho do objeto, né? Então, se aqui era 5, 5, 5, todos os lados 5, né, em todas as direções, né? 5, 5, 5, né? Agora aqui, se eu tenho 5, 5, eu vou ter a medida aqui, ó, de acordo com o fator de correção e o ângulo que vai variar, tá? Essa daqui aí já é outra aula de desenho que vocês fazem lá, né, nas disciplinas correspondentes.
Então, né, só lembrando, né, a questão da isométrica, trouxe aqui de novo para a gente não confundir o que que é isométrica com a cavaleira, tá? Então, as medidinhas, né, lembra dos ângulos, a gente falou dos eixos, do porquê ser isométrica, né? Tá compreendida lá nos eixos simétricos e assim vai. Então, voltando para a cavaleira, a vantagem de empregar essa perspectiva cavaleira é principalmente na representação cuja face frontal contém detalhes circulares ou que sejam irregulares. E aí eles vão aparecer em verdadeira grandeza, né, como nesse exemplo. Então, quando a gente vai desenhar uma perspectiva isométrica, por exemplo, de uma peça como essa, por vezes, né, é mais chato de desenhar a peças curvas, né, na isométrica, né? Na nossa área de design de interiores, não é tão comum usar a cavaleira, utiliza-se muito mais a isométrica, tá? Na área de mobiliário, sim, né? Na hora de desenhar um móvel, né? Uma mobília, aí pode ser que a gente utilize da cavaleira para ficar mais fácil a representação, principalmente nessas situações, né? Em que a gente tem formas curvas, né? Então, olha só, a gente desenha a peça aqui, ó, na frente, né? O lado da frente dela exatamente como ela é, e aí a distorção vem só na profundidade, tá? Aqui há outras formas, né? Ó, por vezes é necessário desenhar arcos e circunferências em profundidade também. Então, precisa verificar como que se representa esses elementos curvos, né? Então, imagina que toda a peça, né, tá compreendida em um cubo, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer toda a relação, né, dessas medidas. A gente tem a verdadeira grandeza aqui e aí vai rebater essas medidas na sua profundidade, tá? Então, se eu quero pegar a parte central, né, eu vou fazer um X aqui, ó, vou achar aqui, ó, o meu eixo, tá? Esse ponto, né, olha só, desse ponto aqui, ó, que tá passando pelo meu eixo, né? Então, esse ponto vai encontrar ali, ó, na minha aresta, eu vou transferir ele para lá, para os outros lados, e aí eu vou chegar aqui, ó, vou encontrar o ponto que corresponde a esse ponto aqui, né? Então, tudo que eu fizer aqui, ó, na parte frontal, eu vou transferir para chegar nas medidas do que corresponde à lateral, né? Aí aqui também, ó, o outro ponto vai estar aqui, né? Então, eu vou fazer a circunferência, mais uma vez, né? Desenhar com o mouse é a coisa mais chata que tem, né? Mas, ó, encontra desses pontos menos pior do que eu imaginei, né? Tá? Mas é dessa forma que a gente vai fazendo os arcos. Então, precisa verificar o que corresponde, né? No caso aqui, ó, dessa imagem, né? Não necessariamente eu vou fazer a circunferência completa, né? Farei aí um arco e aí encontra com as partes retas, né? Mas é por esse princípio que vocês vão estar construindo, né? Então, a intenção do exercício é fazer vocês quebrarem a cabeça com isso, mas é importante vocês saberem como que é feita a construção, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, da utilização da perspectiva cavaleira num exercício de arquitetura, né? Comentei que na área, né, de mobiliário é bem comum, mas por vezes, né, a representação de um ambiente, enfim, de uma casa, pode ser que se utilize desse recurso, né? Pelo fato da gente ter aí as faces, ó, frontais, essa que está paralela ao plano de representação em verdadeira grandeza. Essa daqui, por mais que ela tá lá atrás afastada, ó, é até legal esse exemplo por isso, né? Tô fazendo aqui, ó, esse é meu plano, né? A verdadeira grandeza tá nesse plano. Então, essas medidas em verdadeira grandeza, essa em verdadeira grandeza e essas daqui, ó, com distorção, né? No caso, essa não aparece porque essas estão na frente. Então, aqui, verdadeira grandeza, tudo paralelo, ângulo reto, né? Ângulo reto. E aí, essas daqui sim, ó. Esse ângulo alfa aqui vai ser o mesmo ângulo alfa daqui, né? E aí vai ter o mesmo fator, né, de correção aqui, ó, o mesmo K. Então, vamos supor, coloquei 30 graus e o fator meio, né? Então, 30 graus e meio, 30 graus e aqui o meio, né? A medida dividido por 2, tá bem? Bom, agora um exemplo mais prático, né, dos exercícios que a gente vai realizar. Olha aqui, né, parecido com umas figuras que a gente construiu, né, em isométrica, por exemplo, ou aquelas primeiras figuras que a gente fez. Então, partindo, ó, de uma figura geométrica,
né, que a gente deu todas as medidas. Aqui tá falando, ó, uma profundidade de 4,5, o alfa 45 graus, né, usando uma proporção de meio, tá? Então, tem 3 por 1,5, por 1,5, por 1,5, já dá os 4,5, né, ó. Então, pensa que essa medida aqui, daqui até aqui, é 4,5. Imagina essa mesma medida se eu fizesse ela direta, né? Se eu tô falando que é meio, imagina que seria o dobro. Se eu fizer essa medida aqui, teria mais o dobro. A peça, opa! A peça ela ia ficar muito desproporcional, né? Ó, de novo, né? Imagina, ia ficar lá longe, né? Ia ficar uma coisa muito distorcida, né? Então, esse fator aí de correção é para deixar ela, né, num tamanhozinho mais proporcional. Então, essa medida aqui, quando eu falo que a profundidade é 4,5, e aí eu tenho um K de meio, então 4,5 vezes meio, né? Então, vai dar 2,25, tá? Ou seja, dividir por 2, né? Então, essa medida aqui, ó, a gente fez 3, isso aqui tem 3. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, ó, entra 1,5 pra cá, 1,5, 1,5, 1,5, né? E os 2,25 aqui, tá bom? Exercício, turma. Espero que tenha entendido aí, senão depois vocês me falam na aula, tá bem? Deixa eu ver, quero apagar. Apagar. Melhor, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Ó, todos, ó, escala 1 para 1, tá? Entendendo essas medidas aqui, ó, como milímetros. O que que isso significa? Que vocês vão, caneta aqui, ó, que vocês vão adotar essas medidas aqui como milímetros. Então, ó, por exemplo, 20 milímetros vai dar 2 centímetros, né? Pensa sempre em milímetros, ó, 5 milímetros, né, meio centímetro, 2. Então, vai ser peça que vai ficar pequenininha aí na folha de vocês. Essas três figuras, né, elas vão ter que ser representadas na folha 3 e presta atenção na ordem dos diedros. Coloquei aqui o diedro para vocês lembrarem, tá? Então, se eu tô falando aqui, ó, primeiro diedro, aqui vai ficar meu C, né? Segundo diedro, esse número 3 aqui, né, um E invertido, todas essas figuras parecem mais letras, né? O T, né, terceiro diedro, e o quase um Y quadrado aqui, né, no quarto diedro, tá? Então, vejam essas medidinhas, façam a construção da figura e veja para que lado que vai, né, puxar e qual é a medida, tá? Então, ó, o K, nesse caso aqui, ó, K é 1, né? Não tem distorção, né? O K é meio, né? Então, divide por 2. O K é 2/3, né? Então, vai pegar a profundidade vezes 2/3. Pega a profundidade aqui, ó, vezes 3/4, tá? Então, vejam essas medidas para vocês estarem fazendo e vai resultar em algo assim, ó, parecido, tá? Coloquei aqui para vocês prestarem bastante atenção quanto à organização da figura na folha 3, tá? Por quê? Porque esse T aqui, ó, ele é uma imagem que vai ficar maior, e aí se a gente não posicionar ele direitinho, não vai ficar, né, vai ficar colando aqui na margem da folha, tá? Então, opa, volta. Aqui é a folha de vocês, né, o padrão, a 3, a margem que é a linha mais grossa, o carimbo, né? Aqui é a disciplina de vocês, aqui estava como DBACC, edificações, é o mesmo exercício, né? Então, coloca lá DI, RLPA. E, então, observem que, ó, vocês podem até fazer uma linha fininha aqui, ó, para manter o eixo, tá? Não necessariamente vocês precisam desenhar esse eixo, não é obrigatório. Se fizer, faça com uma linha fina, bem fininha mesmo, tá? Essas linhas vermelhas, eu não quero que vocês desenhem elas, tá? A amarela até pode ser desenhada, não é obrigatório, mas pode, né? Pode não significa que vocês vão desenhar. Mas essas linhas vermelhas não é para ser desenhada, tá? Eu tô mostrando só o posicionamento aqui da medida, né? Onde que vai começar. Então, a partir do eixo, ó, 3 centímetros, né? Para cima, 3 centímetros para baixo, 3 centímetros para direita, 3 para esquerda, né? Então, ó, 3 por 3, comecei aqui ao meu C, né?
3 por 3, comecei o meu 3, né, meu invertido. A única coisa é que o T, ele vai encostar nessa linha tracejada, porque senão ele não vai caber lá embaixo, tá? Se eu colocar ele aqui, ele vai encostar na minha margem, ou vai passar da margem, aí vai ficar ruim. Então, ó, ai, muita atenção para esse posicionamento, tá? 3, 3, 3, 3, 3, 3 com relação ao eixo. Oh. Ai, gente, meu mouse tem vida própria. Eu tinha esquecido disso porque faz tempo que eu não gravo meus vídeos. Ele é assim, ele me dá dor de cabeça, ele dá trabalho, ele é rebelde. Então, é dessa maneira que vocês vão construir. Opa, tá? Então, vejam que eu já posicionei. Meu Deus, eu juro que agora eu tô quieta. Ele tá realmente... É porque eu reclamei dele, então ele quer mostrar que ele tem vida própria. Então, você já mostrei, ó, para que lado que vai. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Presta atenção no ângulo, né? E aí, qual que é o fator de correção. Lembra que como... Acho que é o T, né? Que não tem, ó. Cadê? Ah, não, esse aqui mesmo. É o E, que era 1. Mas a profundidade é 50, ó. Aqui a profundidade é 120. Mesmo com esse fator de correção, vai ficar grande, tá? Então, olhem lá direitinho. Aqui era a referência, né, das bibliografias. E lembrando, né? Ah, não, pode ser a 4. Tira isso aqui. Isso aqui foi anterior. Falha nossa, a professora vai editar no slide para mandar para vocês. Todas as folhas têm que ter margem e carimbo, né? Não deixar de identificar o nome. Qual é a denominação do exercício? Perspectiva cavaleira, né? Escalímetro sempre para medir e não para traçar as retas. E é fundamental o uso dos esquadros, turma. Bastante cuidado, tá? Porque vocês veem que se não fizer o uso do esquadro corretamente, aí a gente não tem a precisão do desenho, tá bom? É isso. Tentei ser breve, mas ao mesmo tempo era importante passar todas as orientações e aí dúvidas a gente esclarece na sala de aula, turminha. Até a próxima. Tchau, tchau.